Ô, Juan, tu tá falando com a gente, é? Tava desligado. Aí, justamente, eu pensei, hoje eu fui olhar aqui. Será que meu fone? Será que não tô escutando? Quer que tu olhar que tava errado? Eu vi que tava mutado. Tava Boa desligado. noite. Boa noite. Acontece. Então deixa eu falar tudo de novo que eu falei aqui para vocês. Sejam muito bem-vindos, né, ao segundo dia do mini curso. A gente vai dar continuidade à primeira aula que foi ontem, dada por Elias e por mim, né? A gente viu sobre a história do LaTeX. A gente viu também do que a gente vai precisar para utilizar o LaTeX. E queria notificar vocês de vocês se inscreverem no minicurso através do site do PET para que a gente tenha controle dos seus e-mails e enviar o certificado aí futuramente para vocês, ok? Então, essa aula vai até umas 7h30, 7h45, no máximo até 8 horas. E caso vocês venham tendo alguma dúvida, vão colocando aí no chat, que quando for no final a gente conversa um pouco sobre essas dúvidas. Primeiramente, vocês estão conseguindo me ouvir bem? Será que vocês poderiam me dar um feedback Sim. aí? Eu tô. Tá bom, Sim. tá bom. Então vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Então, a gente viu. Deixa eu colocar em tela cheia. Ok. Estão vendo aí, né? O slide? Sim. Ok. Então a gente viu o que é o LaTeX, a gente viu seus criadores, a gente viu algumas vantagens de se utilizar o LaTeX, a gente falou um pouco sobre MikTeX, TechStudio, okay? E a gente falou do que existe o TechMake, né, o TechStudio para outros softwares, caso vocês desejem, né? Se você estiver usando o Ubuntu, talvez seja melhor outro, mas o nosso aqui é focado em baixar o MikTeX e baixar também o TechStudio, ok? Então a gente viu um pouquinho sobre como baixar e instalar o MikTeX e o TechStudio através desses slides. E eu enviei para vocês esses slides para vocês baixarem, né? Ter uma orientação de como baixar e instalar o TechStudio e o MikTeX. Espero que todos tenham baixado, mas se não tiverem, não tem problema. A gente vai apresentar aqui e vai dar certo, ok? Bom, vai ser bem dinâmico hoje. A gente vai trabalhar tanto no software quanto aqui com os slides, então vai ser bem dinâmico. Bom, a gente já tem o MikTeX, a gente tem o TechStudio no nosso computador. Beleza, aí quando eu abro o TechStudio, quando eu quero fazer o meu material, seja de matemática, de engenharia, de estatística, a gente tem que fazer duas coisas. A gente tem que pensar em duas coisas, no preâmbulo e no corpo. Só um momentinho, pessoal, que tem pessoas pedindo aqui para entrar. Deixa eu aceitar elas. Ok. Estão vendo aí o slide, né? Espero que sim. Bom, então a gente tem que pensar no preâmbulo e no corpo. Primeiramente, a gente vai ver um pouco sobre o preâmbulo. E o que é o preâmbulo? O preâmbulo consiste numa coleção de comandos globais que indicam como o texto deve ser processado. Em outras palavras, o preâmbulo ele vai ser algo essencial que vai dar a cara do nosso material, seja slide ou seja um artigo que a gente faça, um relatório. E a gente inicia o preâmbulo com o seguinte comando: document class. Aí esse OPT vai ser uma variável e classe vai ser uma variável. Como assim uma variável? A gente vai colocar algumas coisas dentro dela. E essas coisas podem variar dependendo do gosto
de cada pessoa, a classe também. Ok? Então, antes de a gente continuar, eu vou compartilhar com vocês agora o como é o Tech Studio, né? Porque você baixou, você não tem ideia de como mexer no Tech Studio. Então vamos ver como é a cara do Tech Studio aqui, para você já ir se ambientando. Estão vendo aí, né? Direitinho? Espero que sim. Então, beleza, a gente abriu o Tech, já baixou, instalou o Tech Studio e a gente abriu o Tech Studio. Então, quando a gente abrir o Tech Studio, vai estar nessa cara aqui. E aqui a gente pode ver algumas coisas. A gente vê que tem mensagens aqui, tem umas janelazinhas aqui embaixo. Aí aqui a gente tem algo mais familiar, né? Raiz quadrada. Aqui a gente tem frações. Aqui a gente tem algo indicando que a gente pode centralizar o texto. Pode colocar ele para a esquerda, para a direita. Pode colocar um negrito, um itálico, um sublinhado. Aqui a gente também tem algo bem interessante. Aqui em cima. Isso aqui vai ser bem importante. A gente tem esse new aqui que quando a gente cria, a gente abre outras janelazinhas dessas aqui e a gente vai abrindo, vai abrindo. Cada janelazinha dessa é um arquivo, é um material que a gente produz, certo? Então eu vou deixar só uma porque eu só quero fazer um material aqui com vocês, tá bom? Aqui a gente tem um disquetezinho que significa salvar, né? Aqui a gente tem o Boolean View e isso aqui a gente chama de compilar, né? A gente faz todo o nosso material, digita aqui os nossos códigos e aqui a gente aperta nesse compilar. Aqui a gente tem outras coisas que a gente não vai mexer agora, mas deixa elas aí. Aqui a gente também tem outras coisas. A gente pode explorar, pessoal. É, a gente também convida vocês a explorar o Tech Studio sozinho para descobrir funcionalidades que talvez nesse mini curso a gente não aborda. Então, é sempre bom. E aqui, se a gente clicar nessa estrelinha, né, a gente vai ver alguns símbolos, né? Símbolos bem conhecidos aí para quem faz matemática. Aqui a gente tem os operadores. Aqui, se a gente clicar em algo, a gente pode ver todos os símbolos, né? Vários símbolos. Se eu não me engano, o alfabeto grego também aqui. Símbolos estranhos que talvez você necessite, né? Para querer definir algo. Ok, então aqui a gente vai ter muitos símbolos. Aqui a gente tem outras coisas que talvez não seja do interesse de vocês agora, tá? Então, essa parte aqui, acho que o mais importante aqui é esses símbolos que podem auxiliar vocês. Porque é o seguinte, pessoal, quando a gente, por exemplo, vê um símbolo desse aqui no LaTeX, a gente simplesmente não pode desenhar um símbolo desse, né? A gente não tem como desenhar, na verdade. E para cada símbolo desse existe um comando, como, por exemplo, essa bolinha aqui preenchida. O comando dela é bullet, barra bullet, contra barra bullet, ok? E a gente vai tendo outros comandos, né? E é quase impossível decorar todos, né? Na verdade, quando de tanto a gente trabalhar com a Tex, a gente decora um ou outro, que fica mais fácil de escrever e tal. Mas isso é com o tempo. Não se preocupem se talvez você tenha que ficar vindo aqui, normal, até eu faço isso. Tudo bem? Beleza. Então a gente já conhece, sim, quase esquecendo de falar, né? Aqui a gente vai ver, vai ter uma prévia de como está o nosso PDF, ok? Desse lado direito aqui. Tá, mas eu abri, agora a primeira coisa que eu tenho que fazer é o seguinte. Eu vou aqui no disquete que eu vou salvar, né? Porque se eu fizer tudo e não salvar, vai ser perda de tempo. Então, eu primeiramente vou salvar para garantir que eu estou criando um arquivo. Então a gente vai escolher um lugar aqui para a gente salvar. Eu criei uma pasta aqui na área de trabalho, especialmente para a gente. Eu vou selecionar essa pasta e vou dar um nome.
Por exemplo, o artigo de matemática. Pronto. Ok. Artigo de matemática. Beleza, salvou. Como a gente viu no slide, né? Primeira coisa que a gente tem que fazer é colocar o comando document class. Então a gente dá um contrabarra. Vamos digitar document class. Beleza. Deu uma travadinha aqui, mas tudo bem. Beleza. A gente tem aqui document class e a gente tem o class aqui, né? Beleza, vamos voltar lá para o nosso slide agora. Beleza. E nas opções OPT, pessoal, na variável OPT, a gente pode colocar algumas coisas, como por exemplo, qual vai ser o tamanho da fonte do meu documento, né? O formato do papel vai ser A4. Formato da página, a gente quer um texto com uma coluna, duas colunas. Já na classe, traz um sentido mais de a gente colocar um artigo, da gente colocar, se a gente está querendo fazer um artigo, um livro, o slide. No caso do slide, a gente diz Beamer, tá? No LaTeX. Se a gente tiver que fazer algo como, por exemplo, TCC e teses, a gente coloca na classe Report, ok? Então, essas são algumas coisas que a gente pode colocar na OPT e classe, ok? Desse comando aqui, document class. A gente vai ver que futuramente a gente não vai precisar ficar decorando tudo isso aqui. Vai ter uma forma muito simples de fazer. A gente vai ver ainda hoje. Que a gente tem a observação, né? Caso você não especifique alguma das opções acima, o LaTeX utilizará valores padrões. Então aqui a gente tem dois exemplos, ok? E eu vou enviar esse material para vocês, tá bom? E a gente tem dois exemplos aqui. E no OPT, a gente colocou que a fonte do nosso documento vai ser 10. Vai ser de formato A4, né? E vai ter duas colunas e eu estou fazendo um artigo. Exemplo 1. No exemplo 2, o tamanho da fonte vai ser 12, duas colunas, só que dessa vez a classe vai ser livro. Tudo bem? Então, outro comando do preâmbulo que a gente coloca muito e é muito importante para várias coisas que a gente vai fazer são os pacotes. A gente colocou lá o document class, colocou as opções, a classe, só que agora a gente tem que colocar os pacotes. O que são os pacotes, né? Os pacotes são listas de comandos que acrescentam funcionalidades ao LaTeX. Por exemplo, o pacote usePackage. E esse nome aqui, né, esse código aqui, permite acentuar palavras utilizando o teclado. Se eu não me engano, nos Estados Unidos, lá esse programa é um programa dos Estados Unidos, né? Que é a linguagem universal, o inglês. E quando a gente baixa ele, se a gente não colocar o pacote, ele não vai reconhecer os símbolos. A gente vai ter que ficar utilizando alguns comandos específicos para colocar símbolos. Então, para tirar essa dificuldade de toda vez que a gente quiser colocar um acento, como a gente faz aqui no português, colocar acento em muitas palavras, né? A gente usa um pacote. Simplesmente isso. E a gente pode escrever nosso texto normalmente, tá? E aqui a gente tem alguns pacotes mais usados, né? A gente tem esse pacote aqui, Graphic Color, para incluir figuras e adicionar cores ao texto. Esse pacote aqui, Brasil, Babel, uso dos padrões brasileiros para gerar datas e nomes de capítulos, bibliografia, sumário, etc. Esse pacote aqui, Geometry, define as margens do documento, né?
2 centímetros em cima, embaixo 2 centímetros, na esquerda 2,5, da direita 2,5 centímetros. Que a gente esqueceu de colocar o CM. Beleza? E aqui a gente tem o exemplo de como seria usar o pacote Geometry. Ok? Colocaria as opções e logo em seguida abrir a chave Geometry, fecha chaves. Tá bom? E a gente tem outro pacote aqui, como a gente pode ver, que ele adiciona recursos de hipertexto ao documento. A gente também tem esse pacote aí, que são os pacotes de matemática. Por exemplo, esse AMAS-THM permite adicionar um estilo próprio para a escrita de teoremas, definições e etc. E nesse caso aqui, pessoal, nos de matemática, né, a gente pode dar um contrabarra USP-Cage lá no TechStudio e colocar todos eles, ao invés de fazer USP-Cage AMS-THM, aí depois de novo USP-Cage AMS Fonts, e depois USP-Cage. A gente, ao invés de fazer isso, pode colocar todos eles juntos aqui, tá? Nos de matemática. E a gente tem outras funcionalidades, né, para o AMS Fonts, o AMS Sim, o AMS Mat, tem outras funcionalidades. Adiciona coisas para o nosso documento. Tá. E a gente tem o início rápido. O que é o início rápido? O início rápido, ele vai fazer tudo que a gente viu agora anteriormente em simples cliques. Em 2 cliques você consegue fazer tudo isso que a gente fez. Certo? Vamos voltar lá para o Tech Studio. Beleza, a gente tem aqui o Document Class, né? A gente poderia colocar aqui o OPT, né? Aqui seria o OPT que a gente colocaria. Aí aqui a gente colocaria article, ok? Ou então book, ou então beamer. E aqui a gente usaria os package. A gente colocaria, por exemplo, a mais fontes. E aí a gente sairia listando isso. Mas como eu sei que a maioria, até eu mesmo, não costumo fazer manualmente isso aqui. Eu simplesmente vou no início rápido, que é mais simples. De tanto você ir no início rápido, às vezes você aprende a como fazer isso da sua forma, sabe? Manualmente de uma forma mais rápida. Então, para a gente usar o início rápido, a gente vem aqui em Wizard, Kickstart, que significa início rápido, ok? Aí vai abrir essa janelazinha aqui e a gente vai ter algumas opções aqui nessa janela, como por exemplo, no Document Class, a gente vai querer o quê? Um artigo, um report, que é para TCC, livro, Beamer. Vamos escolher aqui um Beamer, ok? O Beamer que eu sei que a maioria do pessoal usa mais, né? Pelo menos na graduação, para fazer apresentações, mas também a gente depois pode fazer um relatório de iniciação científica bem rapidinho. A gente vai escolher uma fonte aqui. Vamos escolher deixar 11. Vamos deixar A4 mesmo, ok? Aqui a gente não mexe. Aqui a gente também não mexe, deixa o TF8. Indicamos que não mexa, né? Na verdade. Vamos colocar aqui o nosso nome. Ah, antes disso, aqui a gente tem o Babel, né? Que é para adicionar coisas do nosso idioma. No caso, português. Aí, a mais packages, a gente deixa marcado que são os pacotes de matemática. E a gente deixa também marcado o pacote Graphic, ok? Então, aqui em autor, a gente pode colocar, por exemplo, o nosso nome. Vou colocar aqui Juan Pablo. E o título da nossa apresentação
vai ser, vamos ver, Teorema de Pitágoras. Beleza? Aqui a gente também tem outras opções, mas vamos deixar do jeito que está aqui. Ok? Beleza. Vamos dar um ok. Olha só que fácil, né? Ao invés da gente investir tempo fazendo isso aqui, a gente pode fazer de uma forma muito rápida dessa forma aqui. Ok? Então, beleza. Depois que a gente colocou o nosso preâmbulo, a gente tem que iniciar o documento. Ok? Beleza, preâmbulo, ok. Eu vou também, galera, fazer um artigo aqui. O artigo que eu digo é para colocar relatório de iniciação científica e etc. Que vai ser interessante. Acho que dá para a gente fazer isso. Ok? Não vou mexer aqui, vou deixar do jeito que está. Relatório. Vou colocar aqui. Relatório. Beleza, eu vou criar também. Dessa vez não vai ser um beamer, né? Como aqui. Vai ser um articular. E a gente vai salvar. Eu vou salvar aqui deixar jogado aqui na área de trabalho mesmo. Mas faça uma pasta para colocar especificamente esse material que você está fazendo, tudo bem? É mais organizado. Tranquilo. Vamos voltar lá para o slide. A gente falou no preâmbulo, né? Já. Que a gente tem o início rápido, né? E agora a gente vai para o corpo do nosso documento, ok? O corpo ele consiste no texto propriamente dito de comandos de natureza local, tais como parágrafos e equações. O texto que será impresso é localizado entre begin document e end document. Bom, beleza, a gente colocou o nosso preâmbulo, que vai dar a cara do nosso documento, do nosso material, seja slide ou um relatório, e a gente vai dar um contra barra begin document. Quando a gente der o begin document no TechStudio, não sei outros, né? Por isso que a gente indica baixar o TechStudio. Quando a gente coloca begin document, automaticamente ele escreve o end document, como a gente vai ver. E tanto para slide como para relatório, artigo, né? Quando eu estiver falando aqui artigo, eu estou me referindo a aqueles documentos que a gente normalmente faz no Word, ok? Beleza, tanto para slide como para artigo a gente vai ter que colocar begin document. Só que a gente vai ter uma diferença, né? Para slide a gente vai ter que ter uma coisinha a mais, mas para o artigo não precisa, tá bom? No caso do slide, né, a gente pode escolher alguns temas. Como vocês podem ver, essa apresentação aqui, ela tem um tema, né? Vocês estão vendo aqui, primeiro passo no documento, recursos de instalação, o que é o LaTeX. E é bem legal, né, essas apresentações que quando você aperta para ir para o próximo slide, automaticamente a bolinha ali mexe. É muito interessante. A primeira vez que eu vi isso, eu fiquei muito animado para aprender. Beleza. Aí, quando vocês estão fazendo slides, você pode alterar o tema. Esse aqui que a gente está usando, especificamente, é um certo tema. Cada tema tem um certo nome. Então, existem outros temas que a gente indica que vocês vão conhecendo. É, procurem experimentar temas. Certo? Aqui a gente tem alguns temas, como Berlim. Cada tema ele vai ter um nome de uma capital, se eu não me engano, onde o criador já foi. Como, por exemplo, Berlim, Copenhague, Cambridge, Dresden, Palo Alto, Madrid. Cada
cada comando, cada tema desse aqui vai dar um visual diferente para o seu slide, ok? Então, aqui a gente tem falando sobre Bridging Frame. Acho que a gente pode voltar lá agora para o Text Studio. Ok. Aqui a gente está no nosso relatório, ok? E aqui a gente tem o nosso slide, ok? Bom, aqui vamos mexer primeiro aqui no nosso relatório de iniciação científica, no nosso artigo. Então, tranquilo. Eu vou querer fazer um relatório de iniciação científica. Beleza, vou colocar aqui. Então a gente tem que colocar, né? Relatório de iniciação científica. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou selecionar esse texto e vou clicar aqui em, nesse itemzinho que dá a ideia que vai colocar minhas coisas no centro. Então, quando eu faço isso, ele cria um comando begin center, dá um end center automaticamente, né? E coloca esse texto aqui, ok? Então, tudo que eu colocar entre begin center e end center vai aparecer no centro, ok? Então, vou dar um enter aqui para a gente fazer outras coisas. A gente colocou aqui relatório de iniciação científica. Vamos dar talvez, vamos colocar um negrito, tá? Caso você não prefira fazer dessa forma, que forma, Juan? Você seleciona o texto e vem aqui e coloca negrito. Você pode fazer o seguinte. Vem aqui, aí vai dar comando para colocar em negrito. Text, pbf, pbf. E aí a gente vai ter que adicionar a chave, colocar. Eu acho muito mais simples da outra forma, né? Mas talvez seja importante falar sobre isso aqui. Beleza, relatório de iniciação científica. Agora eu vou colocar, talvez, colocar aqui algo à esquerda. Colocar o aluno, João Pablo, professor ou professora, né? Sou professora, é fulano e tal. Beleza. Então, esse flush left, ele vai, tudo que eu colocar dentro dele, ele vai colocar para a esquerda. Então, coloquei algo no centro, coloquei algo à esquerda, que foi aluno e professor, e agora eu vou escrever meu relatório. É claro que tem outros detalhes que vocês podem experimentar, né? Usar a criatividade, dependendo aí de como seja exigido o seu relatório. Então a gente vai colocar alguma coisa aqui, relatório. Vamos colocar isso aqui, relatório, relatório, relatório. Tá bom. Beleza, a gente fez o nosso relatório aqui. Uma ideia de relatório, né? Então a gente vai dar um compilar, ok? Clicar aqui nessa setinha verde, nessas duas setinhas verdes, né? Void e view. E vamos aguardar. Tá compilando, compilando. Ok. Aí como vocês podem ver aqui, né? Deixa eu dar um zoom para ficar melhor. A gente tem um relatório de iniciação científica que ficou no centro.
A gente tem o aluno e o professor saiu na mesma linha, então eu vou dar um outro espaço aqui para ver se ele desce. Tá. E logo em seguida a gente tem o que a gente escreveu no nosso relatório. Ó, tá aí. Aluno, professor, relatório de iniciação científica e aí no nosso relatório o que a gente escreveu. O legal, pessoal, de fazer isso é porque você perde tempo não, investe tempo apenas uma vez para fazer um modelo de relatório, um modelo de slide. Quando você for fazer relatórios, você só basta vir aqui, ó. Ah, tranquilo, mudei de professor e vou mudar o relatório. Apaga esse e apaga esse. Se você, caso você mude de professor orientador, né? Ou então, se você continuar com o mesmo, coloca, deixa o mesmo. E vou mudar aqui, vou mudar apenas o meu relatório. Você não precisa ficar investindo tempo, fazendo detalhes, toda vez que você for fazer. Isso também serve para o Word, né? Mas às vezes você perde muito tempo no Word colocando a equação. Bom, não vou entrar no mérito da discussão qual o melhor. Eu prefiro ter minha opinião. Cada um tem a sua. E não vou entrar no mérito dessa discussão hoje. Falou ontem algumas vantagens e tal. Então, beleza, a gente produziu aqui o nosso relatório. Eu acho que é razoável, foi bem razoável isso aqui, para a gente entender. Vamos dar uma analisada aqui. Nas opções tem 11 PT, né? Vamos dar uma aumentada aqui. Vamos colocar 12 para ver se muda alguma coisa. Com certeza vai mudar. Vamos ver o que que sai aqui, né? Vão testando, pessoal. Vão experimentando, que eu acho que a melhor forma de aprender é dessa forma. Experimentando e etc. Então deixa eu experimentar colocar 13. Vou colocar aqui um 20 para ver o que aparece. Não apareceu, não mudou quase nada, né? Então, eu entendo que a gente só tem essas opções, né? 10, 11 e 12. Que é, em geral, o que a gente usa, né? 10, 11 ou 12, né? Eu nunca vi no artigo pedindo fonte 15, né? Então, beleza. A gente fez o nosso relatório aqui, belezinha. Simples. A gente ainda está no começo, a gente vai ter amanhã, vai aprofundar um pouco mais, vai ver ambientes e etc. Beleza, a gente também tem o nosso Beamer, os nossos slides, né? Que a gente vai fazer. A gente tem algumas coisas aqui, uns PT, A4 Paper, Beamer, a gente tem alguns outros pacotes aqui. Caso vocês tenham dúvida, queira entender o que de fato são esses pacotes, ou pesquisar outros novos pacotes, né? Eu estava conversando ontem com o professor e ele falou que no LaTeX tem como a gente escrever partitura, né? Basta a gente adicionar um pacote e que a gente consegue escrever essas partituras. Bom, fica aí para vocês pesquisarem e usarem criatividade, né? Mas caso vocês tenham dúvida nesses e em outros, vocês vão pesquisando na internet, pacotes LaTeX, ok? Ver como usa ele direitinho. Então a gente tem alguns pacotes de matemática aqui, tem o Geometry, tem um Auto, o Titler, e beleza. Bom, a gente está no Beam aqui agora. Aí a gente colocou o Begin Document. Deixa eu só colocar aqui de novo. Begin Document. Veja como é eficiente no TechStudio. Não precisa ir digitar end. Tem alguns que a gente tem que digitar end. Contra barra end document. Né? Eu acho que muita perda de tempo. Beleza. Aí no Beamer você tem que colocar, para cada slide, você tem que colocar um begin frame. Não. Begin chave frame.
o end frame vem automaticamente. O que significa isso? O begin frame e o end frame, tudo que eu colocar aqui dentro vai aparecer no meu primeiro slide. Então, eu quero fazer um slide com duas, vamos dizer, folhas, né? Então, vou colocar minhas coisas aqui, vou colocar aqui também. Tranquilo. Vejam que há uma diferença, né, para o relatório para o slide, né? Só tem essa diferença do frame mesmo, tá certo? Então, vamos dar um compilar e vocês vão perceber que esse Beamer, como a gente viu no... Opa, apareceu um erro aqui. Pode ser que apareça, pessoal. Quando você digita algum código que talvez esteja errado, ou que talvez haja algum problema no seu, aparece um erro, ok? No código que você está fazendo. Por exemplo, vamos voltar aqui a título de demonstração. Aí, em vez de colocar begin document, eu fui um pouco desatento e coloquei begins document. Vamos ver o que aparece, né? Veja, ele acusou um erro. Por mais que ele tenha feito algo aqui, ele acusou um erro. E ele diz, né, qual foi o erro. Ó, linha 14, você tem um erro. E tem destacado aqui em vermelho para lhe auxiliar também. Então, eu venho aqui, tiro isso e vejo se dá certo agora. Processo executado normalmente. Eu que seja isso. Ok? E vamos voltar lá para o artigo, para os slides. Recursos. Bom, aí aqui a gente tem, né, falando sobre o begin frame, que a gente viu agora há pouco. E aqui dentro a gente coloca o que a gente quer colocar no nosso slide, ok? E como eu falei para vocês, no preâmbulo, caso vocês queiram testar os temas, né, vocês coloquem _ use theme, e dentro das chaves vocês vão colocar Berlim, Copenhague, Cambridge e vão testando, tá bom? Sim, aqui a gente tem uma observação, né? Eu não sei qual foi o problema, mas quando a gente estava produzindo esse slide, essa porcentagem veio, tá bom? Então, quando vocês forem fazer, desconsiderem, quando forem ler esse slide, desconsiderem essa porcentagem, tá bom? É só begin frame, o que você quer colocar dentro do slide, contra barra end frame, tá bom? Então, a gente tem algumas coisas aqui sobre lembrar o que a gente já fez. Então, a gente viu como fazer um documento simples, pedindo para entrar. A gente coloca o document class, aí a gente coloca algumas opções, article, aí a gente usa um pacote aqui, né? Deu um begin document e a gente vai ver que vai sair um documento simples em LaTeX. E aqui a gente tem um exemplo de uma apresentação com apenas 2 slides. A gente deu um document class, vamos usar a fonte 11, slide, usamos o pacote Hipotenc, esse outro pacote aqui, esse outro, e a gente vai usar o tema de Cambridge. E a gente deu um begin document, a gente colocou um autor aqui no begin document, ok? A gente pode colocar esse autor e o título, né? Aqui no preâmbulo, ou então pode colocar aqui, no caso do slide, tá bom? Então a gente coloca o autor, colocou aqui dentro do begin document, colocou o título, que é o título da nossa apresentação no slide, a nossa instituição, que eu coloquei o FCG. Nesse date, dentro você pode colocar uma data, ok?
ou então dá um contrabarra today que ele vai colocar a data de hoje, tá bom? E a gente tem um subtítulo, né? Subject, e a gente colocou uma demonstração por absurdo, tá bom? E você dá um begin frame. O begin frame, como a gente já viu, vai ser a primeira folha do nosso slide. Aí o que eu coloquei aqui nesse meu begin frame? Um contrabarra make title. O que significa esse contrabarra make title? Significa que ele vai pegar todas essas informações aqui que eu coloquei: autor, título, instituto, data, orientador, porventura, se você queira colocar, é, subject, ok? E ele vai colocar essas informações para fazer sua capa, tá? A gente deu um contra barra end frame, considerem novamente as porcentagens, e a gente tem um outro begin frame, só que aí a gente já vai iniciar talvez com um sumário, e para vocês aprenderem como é que fazem sumários, aí vai ser uma coisa mais avançada que vocês podem pesquisar, tá bom? Deu um end frame e um end document, tá? E a gente tem alguns comandos especiais no LaTeX. Bom, a gente no Word a gente pode colocar qualquer coisa, né? Qualquer coisa que a gente digita no nosso teclado, coloca e aparece lá. No LaTeX não. Se você colocar uma porcentagem, um cifrão, uma chave, um tio, isso vai ter um significado, ok? E a gente vai falar um pouquinho sobre esses símbolos mais para frente, aqui. E aqui a gente tem na observação 1, né? Ao usar a porcentagem, as palavras ou símbolos precedentes não aparecem. Serve de orientação para o autor. Beleza, vamos voltar. Vamos falar um pouquinho aqui sobre essas observações e a gente vai voltar lá para o nosso texto. Tá? Observação 2. O cifrão é usado em geral para termos um ambiente matemático, como veremos mais adiante. Os demais são acompanhados de outros comandos que não abordaremos de uma forma branda. Então vamos voltar lá para o LaTeX para a gente ver essa questão da porcentagem. Deixa eu... Essa questão da porcentagem é bem interessante, porque às vezes você não quer deixar uma informação no seu documento, por exemplo, falta escrever sobre isso. Aí você deixa lá. Vamos voltar aqui para o nosso relatório. Tá? A gente está aqui no nosso relatório de iniciação científica. Aí vamos colocar a porcentagem aqui. Aí aqui você pode colocar o que você quiser, tá bom? É, é, falta adicionar alguns pacotes que fulano de tal recomendou. Você vai dar um compilar e você vai ver que não vai afetar em nada no seu texto, tá bom? É bom para você deixar algumas observações, etc. Por exemplo, aqui no artigo, é, não, falta falar sobre tal assunto de uma melhor maneira. É isso, é para isso que serve a porcentagem. Já para os outros vocês vão descobrindo ao longo do mini curso, mas só para adiantar para vocês, para a gente colocar uma fórmula matemática, como por exemplo, a gente tem aqui, né? Vamos ser curiosos e clicar aqui para ver o que acontece. Então, eu vou colocar um S aqui e aqui dentro eu vou colocar 2. Vamos ver o que aparece. Veja, apareceu um S ao quadrado. Se a gente não coloca o cifrão, vamos ver o que acontece. Deu um erro. Então, isso me diz o seguinte, isso me passa a seguinte informação. Olha, eu quero que você coloque sempre o cifrão sempre que você for falar de coisas matemáticas. Claro, na sua redação matemática que você for fazer,
Você não vai sair botando assim, vamos provar que, sei lá, alguma coisa, tá? Então você não vai chegar aqui, vai colocar tudo isso em cifrão. Não. Você vem aqui, vamos provar aqui, aí aqui é algo matemático, usar algum símbolo matemático, colocar até aqui, aqui também da mesma forma, e assim vai. Vocês vão aprender mais ao longo desse mini curso, tá? Então vamos dar continuidade no slide. E a gente tem outras coisas também, como, por exemplo, um estilo romano, né? O nome desse estilo aqui é romano. Ele vai dar esse estilo aqui. Se você colocar teste rm, contra barra text rm, dá um abrir chaves e fechar chaves, tudo que vocês colocar dentro dessas chaves vai dar um estilo romano. Esse estilo de escrever romano. E por causa do negrito, a gente já viu, né, que a gente pode fazer facilmente selecionando um texto e clicando lá no Bzinho. O sublinhado também da mesma forma, a gente tem o U lá. Mesma coisa para o sans serif, o itálico, a gente tem o izinho lá. Aí você escreveu tudo em letra minúscula e você quer colocar tudo em letra de forma. Você vai reescrever tudo, se você tivesse no Word. Eu não sei se o Word tem alguma funcionalidade dessa, mas aqui no LaTeX, você simplesmente dá um text SC, coloca o que você escreveu em letra minúscula dentro das chaves, que ele vai colocar tudo em letra de forma, tá bom? E a gente tem um estilo aqui, máquina de escrever, né? Que é dado por esse comando aqui, text tt. A gente também tem o tamanho da nossa fonte, né? A gente colocou um padrão lá no nosso preâmbulo, 12, 10 ou 11. Mas pode ser que alguma parte do nosso texto a gente queira acrescentar, deixar um pouquinho maior. E a gente tem uma variação de tamanhos que vocês podem escolher. Por exemplo, a gente quer colocar algum texto, a gente dá um abre chaves, fecha chaves. Aí dentro das chaves a gente quer deixar o texto muito grande. Então a gente coloca contra barra H maiúsculo, atentem a essa observação, H maiúsculo, hoje e o texto que a gente quer colocar. Já se a gente colocar com H minúsculo, ele vai diminuir. Se a gente colocar large tudo maiúsculo, ele vai dar uma diminuída, mas mesmo assim vai ser maior do que o large tudo minúsculo. Entendeu? Então, o material vai estar com vocês, para vocês experimentarem, usarem à vontade. Ah, mas a gente está no LaTeX e, sim, uma coisa muito importante. Todo documento, por exemplo, lá na nossa iniciação científica, né? O relatório de iniciação científica, a gente colocou. Vocês viram que saiu tudo justificado. Ou seja, quando você digitou o seu texto, você não precisou colocar uma opção para ele ficar justificado. Ele ficou justificado automaticamente. Então, se você quer deixar ele centralizado ou mudar, você tem a opção lá. Mas você quer dar uma quebra de linha ou colocar um texto numa nova página. Para isso, a gente usa as contrabarras e usa o comando neopage, ok? E a gente tem outros aqui que vocês podem dar uma olhadinha. E aqui a gente tem um exemplo, né? De como seria feito esse texto aí. Isaac Newton foi um cientista inglês. Sua obra Princípios da Matemática e da Filosofia Natural é considerada uma das mais influentes na ciência. Fonte Wikipedia. Como é que seria feito esse texto no LaTeX, né? Primeiramente, a gente abriu um chave, fechou chave aqui, tá? E definiu um tamanho de fonte, que não precisa se você não quiser. E a gente colocou em negrito o Isaac Newton, ok? Na verdade, a gente abriu chaves aqui, fechou chaves aqui. Aí colocou text BF Isaac Newton.
em negrito e ficou um pouco maior do que o resto. Aí tem, né? Foi um cientista inglês, normal. Sua obra, aí, Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, já está em negrito, ou em itálico. Aí continua normalmente, depois vem um sublinhado, dá uma quebra de... dá um espaçozinho aqui, né? E coloca a fonte, que é a Wikipédia, tá bom? A gente também tem outro aqui, o Teorema de Tales, que vocês podem reproduzir aí tanto no relatório ou no BIM, vocês vão fazer. E a gente tem os comandos de organização de texto. Por exemplo, para livro, a gente pode usar chapter, que ele vai, aí dentro das chaves do chapter, né, você coloca um título para aquele capítulo. Cada chapter que você fizer, ele vai enumerar, ele vai reconhecer automaticamente. Então, o primeiro chapter que você colocou, ele vai indicar que é o capítulo 1, um certo título. Segundo chapter, capítulo 2. Ok? E a gente tem as seções, caso você esteja escrevendo um TCC, subseções, subsubseções, ok? E aqui a gente chama vossa atenção. Nas classes report ou book, no caso report TCC, né? A primeira divisão é dada pelo comando chapter, e posteriormente é subdividida em seções, ou seja, section. Já na classe artigo, a primeira divisão é dada pelo comando section, aí vem o título. Tá bom? Então, pessoal, foi isso que eu pensei para hoje aqui. A gente vai abrir agora para um momento de perguntas, alguma curiosidade que vocês tenham a respeito. A gente vai abrir para isso agora, tá bom? Então, se alguém quiser, digita aí no chat, ou então abre o microfone. Então, acho que ninguém tem perguntas, né? Ah, apareceu uma aqui. Uma coisa legal que eu descobri, para quem não tiver espaço para baixar o LaTeX, é o overlap, se alguém quiser testar. A gente falou sobre o overlap ontem, Marcela. Indicou para o pessoal, caso queiram, né, usar pelo overlap, fiquem à vontade também, mas a gente indica o TechStudio, também é muito bom. Eu nunca usei o overlap, talvez um dia eu teste aí, mas é isso. Bacana a sua contribuição. Muito obrigado, viu, pela contribuição. Sem problemas. Então, como não temos mais perguntas ou alguma contribuição, eu declaro por encerrado essa aula de hoje. Muito obrigado a todos por virem aqui hoje, certo? Amanhã a gente vai ter, apareceu, deixa eu só concluir aqui para ler a pergunta. A gente vai ter uma monitoria amanhã, de 1 hora às 2 horas. Vocês podem acessar a sala da monitoria pelo cronograma, lá tem um link que direciona vocês diretamente para a sala, ou então vão no site do PET e lá vai ter na verdade, o Instagram do PET. Perguntem sobre o link, caso vocês não tenham, caso não tenham feito a inscrição, façam. Agora vamos ler a última pergunta aqui da Marcela. Inclusive, como eu não tive como vir, ainda vou ter direito a certificado. Sim, Marcela, você vai ter, só que referente aos dias que você participar, tá bom? Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela presença de todos. Até amanhã. Tenham uma boa noite
E é isso. Que precisar, mandem e-mail, falem no Instagram do Pet. Estamos aqui para ajudar todos vocês, tá bom? Valeu. Valeu.